Muito bem, sejam bem-vindos, meus alunos do segundo ano das turmas de edificações 2 e 3 e administração 1 e 2. Estou gravando a aula do dia 7 de dezembro, terça-feira, 7 de dezembro. O motivo de estar gravando essa aula é porque ontem, no dia 7, o local em que eu estava, a qualidade da conexão estava muito ruim. Então, eu não consegui desenvolver uma aula de maneira satisfatória. Portanto, estou gravando agora e daqui a pouquinho, hoje ainda estará o link do vídeo estará disponível na sala do Moodle. Vamos direto lá para minha tela, tá? Na verdade, não é essa aqui que eu quero, não. Oh, meu Deus, não é essa que eu quero, não. Eu quero é outra tela. Vamos lá para esta tela aqui. Vamos para esta tela, ok? Muito bem. Aí está o nosso cronograma. Hoje, dia 7, olha lá. Hoje, na verdade, foi ontem, né? O assunto concentração de soluções, tá? É o que nós vamos tratar hoje, que é o tópico, o tema mais importante do capítulo Soluções é esse assunto, ok? E a maior parte do questionário que já foi aberto, tá? Boa parte do questionário trata de concentração das soluções. O questionário está aberto desde ontem, desde o dia 7, e ficará aberto até o dia 20 de dezembro. O questionário soluções no valor de 17 pontos, né? 17 pontos. No dia 14, a gente volta a se encontrar, mas só para tirar dúvidas, Não vou, no dia 14, não vou dar nenhuma matéria nova, tudo que vai cair no questionário já foi falado. E no dia 21, pelo nosso calendário, é o término do primeiro semestre letivo. Nesse dia, eu não darei aula, tá? No dia 21, nós não teremos aula, ok? Muito bem. Nós estamos no capítulo soluções, então é bom relembrar o que é uma solução. Uma solução é qualquer mistura homogênea, tá? Qualquer mistura homogênea, olha lá, no mínimo, claro, se é mistura, 2 componentes, ou seja, um sistema monofásico, e essas duas substâncias que estarão formando essa mistura homogênea podem ser mais de 2, tá? No mínimo 2. Aquela substância que é dissolvida é chamada de soluto. E aquela substância que dissolve o soluto, ela é chamada de solvente. Olha lá, solvente, ok? E o resultado dessa mistura soluto-solvente, mistura homogênea, a gente dá o nome de solução. Existem vários tipos de solução, gasosa, líquida. As soluções líquidas são as mais comuns, né? Porque a água é um solvente importantíssimo, né? Tanto é que ela é chamada a água de solvente universal. Ok? Muito bem. Então, vamos passar já direto lá
para os nossos exercícios e até na última aula, a aula do dia 24 de novembro, nós fomos até aqui, ó, até o exercício 3. Essa lista aqui chamada soluções exercícios já está lá, desde o dia 24 de novembro, está lá na sala do Moodle, lá no bloco do capítulo 4, ok? E nós já abordamos até o 3º exercício. Vamos agora para o 4º exercício. Muito bem. O 4º exercício, ele é bem simples. Qual é a concentração? Qual é a concentração expressa em gramas por litro? Então, a pergunta é essa. Concentração expressa em gramas por litro de uma solução que contém dissolvidos 4 gramas do soluto. Então, a massa do soluto são 4 gramas, tá? 4 gramas do soluto dissolvidos em um volume de 50 centímetros cúbicos da solução. O volume 50 centímetros cúbicos não é do solvente, não. É da solução, tá, gente? Da solução. Como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos utilizar uma expressão matemática, tá? Uma fórmula, que nos permite calcular a concentração. Qual é a definição de concentração? É a quantidade de soluto, aqui expressa em massa, pelo volume da solução. E o exercício exigiu lá que a unidade de massa do soluto seja em gramas, olha lá, em gramas, e que o volume da solução seja em litros. Perfeito. Aí o que a gente faz? A fórmula é M1 sobre V. Nós vamos usar esse índice 1 aqui, gente, quando se tratar do soluto, tá? E quando se tratar de solução, não tem índice. V não tem índice, é solução. Então, volume da solução. Ok? Então, é soluto sobre solução. Muito bem. Massa do soluto sobre volume da solução. A massa, olha lá, são 4 gramas, ali, ó, 4 gramas, mas o volume não está em litros. O volume aqui pede litro, ó. O volume não está em litro, está em centímetros cúbicos. Muito fácil. Todo mundo sabe que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Então, 50 centímetros cúbicos correspondem a 0,05 litros. Então, na hora de fazer o cálculo, tá, da concentração, vai ser 4 gramas dividido por 0,05 litros. Massa do soluto sobre o volume da solução. Esse quociente aqui, o 4 por 0,05 vai dar 80. Então, resposta lá, letra E. Resposta lá no exercício, olha lá. Letra E. Ok? Muito bem. Vamos para frente, vamos seguir. 5º exercício. O 5º exercício é a mesma coisa. Eu não fiz ele não, tá? Eu não fiz o 5º, não. Eu pulei direto para o 6º. Aqui na resolução, eu vou deixar para vocês resolverem o exercício número 5. Vocês vão resolver. Mas a solução do exercício número 5 é rigorosamente igual à do exercício número 4. É massa do soluto, aqui, ó, tá? Dividido, olha lá, vamos realçar, dividido pelo volume da solução. Só que aqui tem um porém.
O volume da solução aqui está em mililitros. E o exercício exige que seja em litros. Então, na hora de calcular, vocês têm que transformar 300 mililitros em litros. Dá 0,3. 0,3. Aí joga na fórmula, tá? Naquela fórmula que vocês já conhecem. É essa aqui, ó. C, a ela ali, ó. É M1 sobre V, né? Muito bem. Vamos passar agora para o exercício número 6. Para não perder tempo. O exercício número 6 diz o seguinte: que a massa dos principais sais, tá, dissolvidos em 1 litro de água do mar, 1 litro de água do mar, olha lá, é igual a 30 gramas. Então, o que esse exercício está dizendo? Que 1 litro de água do mar contém dissolvidos ali 30 gramas de sais. A água do mar, quem já foi na praia sabe disso. A água do mar ela é salgada, mas não tem só um sal, não é só o cloreto de sódio, são vários sais, são vários, né? Então, mas não importa, o raciocínio é o mesmo, é como se tivesse um único soluto. Então, a concentração de sais na água do mar é de 30 gramas por litro. Olha lá, ó. 30 gramas por litro de água marinha, de água do mar. Muito bem. Aí, esse exercício diz o seguinte, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Tem um aquário lá, chamado Aquarrio. Ele é gigante, tá, gente? Esse aquário é gigante. Eu já fui nele, já tive a oportunidade de ir lá. Fui lá em 2018, por aí, 2019. Foi antes da pandemia. Ele é gigante. É lá na região do Porto do Rio. É para visitação. Tem lá centenas de espécies de peixe, tubarão, tem tudo lá, né? Aí aqui diz o seguinte, que o aquário tem um volume, olha lá, tem um volume de 4.500 metros cúbicos. É muito grande, 4.500 metros cúbicos. Aí a pergunta é, qual é a quantidade de sais dissolvidos, tá? Em 4.500 metros cúbicos de água marinha, lá do Aquarrio. Muito fácil. A concentração foi dada, 30 gramas por litro, tá? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que converter metro cúbico para litro, tem que converter isso aqui, ó, para litro. É fácil converter isso aí para litro? É. Todo mundo sabe que 1 metro cúbico de 1 metro cúbico de um líquido corresponde a 1.000 litros, ou seja, 4.500 metros cúbicos, a gente, para transformar em litros, a gente multiplica por 1.000. Então, 4.500 vezes 1.000 vai dar 4.500.000 litros. Ok? Aí é só jogar uma fórmula. Olha lá a fórmula. C corresponde a 30 gramas por litro. É igual. Massa de sais, M1, que a gente quer calcular. M1. Dividido pelo volume de água marinha lá no aquário, lá no aquário. 4.500.000 litros. Perceberam que aqui a unidade de volume, ó, litro, é igual a essa aqui? Tá vendo?
grama por litro? Tem que ser, tá? Você não pode, numa mesma expressão matemática, numa mesma fórmula, colocar valores com unidades diferentes, não. A gente nunca poderia colocar aqui nesse denominador 4.500 metros cúbicos. Claro que não. Nós estamos trabalhando com unidades diferentes, então aqui nunca poderia entrar metro cúbico, somente litro, ok? Como é que eu resolvo faço o cálculo dessa expressão matemática? Pego o denominador aqui, ó, 4.500.000, passo lá para cima à esquerda, multiplicando 30. Então fica M1 igual 30 gramas por litro vezes 4.500.000 litros. Aí eu corto litro com litro, tá? A resposta vai ser em gramas. Aí a resposta vai ser 30 vezes 4.500.000 vai dar esse valor aqui, ó. 135 milhões de gramas. Milhões de gramas. Aí o que a gente faz? Volta lá no exercício e procura nas opções A, B, C, D. Tem alguma alternativa? 135 milhões de gramas? Não. Aí, mas tem, olha aqui, 135 mil quilogramas. Então, o que a gente faz? Transforma 135 milhões de gramas em 135 mil quilogramas. Porque um quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, a resposta correta, letra D. Agora, esse exercício também pode ser resolvido por regra de 3, tá? Olha aqui, ó. Olha lá, ó. 1 litro, tá lá no exercício. Dessa água do mar tem 30 gramas de sais, olha lá. Tem 30 gramas de sais. 4.500.000 litros vai ter X, M1. Então, fica, corta litro com litro, M1 vezes 1, olha lá, M1 vezes 1 é igual a 30 vezes 4.500.000. Vai dar a mesma resposta, a mesmíssima resposta. Claro, tem que dar, né? Olha lá. Ok, gente? Muito bem. O exercício número 7, eu vou deixar para vocês fazerem. O exercício número 7, ele tá lá. Eu fiz o exercício, está aqui, está resolvido, mas eu vou deixar para vocês lerem o enunciado. Vocês têm que estudar isso aqui para o questionário, tá? Ler o enunciado, estudarem a resolução do exercício e, tá? Vocês vão perceber que a resposta está essa aqui, a resposta é a letra E, ok, sem problema. Mas eu quero que vocês leiam o exercício e entendam, tá? O que é que o exercício está pedindo. É muito fácil, tá? Vocês vão ver lá. Tudo bem? Oi, agora vamos para o oitavo. Vamos lá para o oitavo exercício. Oitavo exercício. Opa, peraí. Lá no oitavo exercício, olha lá aí. Essa FUVEST aqui, ó, é uma fundação universitária lá do governo do estado de São Paulo. É ela que organiza o vestibular das universidades estaduais paulistas. USP, Unicamp, e por aí vai, né? Bom, o que diz o exercício? O limite máximo de ingestão diária aceitável, o chamado IDA. O que é o IDA? É o limite máximo de ácido fosfórico, tá? Que é usado esse ácido
Ele é usado como aditivo. Ele é usado como aditivo de refrigerantes. Ele é usado como aditivo de refrigerantes. Refrigerantes é tipo cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Guaraná também. Ele é usado para acidular. Ele é usado para acidular o refrigerante. E por que precisa acidular o refrigerante? Porque o refrigerante tem tanto açúcar, tá? Hoje em dia tem refrigerante sem açúcar, né? Mas o refrigerante que tem açúcar, ele é tão doce que fica intragável, praticamente fica pregando na boca. Então, para cortar aquela sensação de açúcar em excesso, tá? É colocado o ácido fosfórico como acidulante. Bom, só que os órgãos de vigilância sanitária, né, os médicos, dizem que o máximo que uma pessoa pode ingerir é de 5 miligramas por quilograma de massa corporal. Ou seja, se o sujeito pesa 1 quilograma, esse não existe, né? Mas se o cara pesa lá 100 quilogramas, aí você já passou já está bem gordinho, né? 100 quilogramas, ele só pode, o máximo que ele pode ingerir de ácido fosfórico é de 100 vezes 5, dá 500 miligramas, o que dá meio grama, tá? Vocês veem que é uma quantidade pequena até. Muito bem. Então, esses 5 miligramas por quilo é o máximo que a pessoa pode ingerir. Aí, o que o exercício está perguntando? Olha lá. Calcule o volume de refrigerante, contendo ácido fosfórico, tá? Na concentração 0,6 gramas por litro, que uma pessoa de 60 quilos, deve ingerir para atingir o limite máximo. Ou seja, o cara tem lá 60 quilos. Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Já passei muito disso. Qual é a quantidade de refrigerante que contém essa concentração aqui de ácido fosfórico, 0,6 grama por litro? Qual é a quantidade máxima de refri que ele pode tomar? Ok? Esse exercício não se aplica a mim. Primeiro, do peso aqui, 60, né? Segundo, porque eu não bebo refrigerante de modo algum. Eu não tomo refrigerante. Nenhum refrigerante. Muito bem. Vamos lá na resolução do exercício 8? É muito fácil. A pessoa tem 60 quilos. Beleza. Ela tem 60 quilos. Então, se nós multiplicarmos 60 quilos vezes 5 miligramas por quilo, tá? Esse resultado vai dar 300 miligramas. Corta quilo com quilo, vai dar 300 miligramas de ácido fosfórico. O que corresponde a 0,3, que corresponde a 0,3 gramas de ácido fosfórico. Então, esse cara aí, de 60 quilos, o máximo de ácido fosfórico que ele pode ingerir no refrigerante por dia é 0,3, olha lá, 0,3 gramas. Muito bem. Aí vamos lá na fórmula, fácil. Concentração é massa do ácido fosfórico sobre o volume do refrigerante. Só que o exercício está perguntando, é o volume. Está perguntando, é o volume. Então, o que a gente faz? Passa o volume aqui para cima, à esquerda, e desce a concentração, dividindo aqui no denominador. Então, fica V igual a M1 sobre C,
que é 0,3 gramas dividido por 0,6 gramas por litro. Viu por que tem que transformar esses 300 miligramas em gramas? Porque a unidade de massa aqui tem que ser compatível, claro, né? Corta grama com grama, a unidade de litro está aqui no denominador, tá? Da fração, de baixo aqui, então ele sobe para o numerador, 0,3 por 0,6 dá 0,5. Resposta, 0,5 litros. O que é isso? Esse é o volume máximo diário de refrigerante que uma pessoa de 60 quilos pode ingerir. E se ele tomar meio litro desse refrigerante, ele já vai atingir o índice diário aceitável do ácido fosfórico. Mas qual que é o problema do ácido fosfórico? O problema dele, gente, está aqui, ó. O consumo excessivo de refrigerante, tá? Prejudica, por causa do ácido fosfórico, né? Prejudica a absorção do mineral cálcio pelo organismo. E isso vai comprometer o ácido fosfórico, dificulta, tá? Que o cálcio que a gente ingere, onde que tem cálcio, hein? No leite, vários alimentos têm cálcio, né? Nos laticínios, queijo, tal, né? E o cálcio, ele é um componente importante da massa óssea. Então, se a pessoa bebe muito refri, que tem ácido fosfórico, a absorção do cálcio pelos ossos vai ficar prejudicada. Não tenha dúvida. A explicação está aqui, ó. Aqui a explicação. O cálcio, tá? Isso aqui é um cátion, tá? Isso é um cátion. Isso aqui é um cátion, cálcio. Ele reage com o ácido fosfórico, aí vai ser produzido fosfato de cálcio, e o outro cátion, H+, ainda tem outra coisa, ainda vai acidular, né, o seu sangue, né? Então, o fosfato de cálcio, resultado da reação do ácido fosfórico com o cálcio, essa reação aqui não está balanceada não, tá? Ele é solúvel em água. E aí ele vai ser eliminado na urina, ele vai ser excretado, facilmente excretado pelo organismo na urina. Então, aquele cálcio que deveria estar sendo incorporado aos ossos, à massa óssea, ele está sendo jogado fora pelo ácido fosfórico. O ácido fosfórico está formando fosfato e jogando ele fora. Entendeu? Muito bem. 10. Vamos passar para o 10. Exercício número 10. O 9. Eu não fiz o 10, do 9 não, tá? Olha lá, pulei do 8 para o 10, tá? O 9 é muito fácil também, o 9. Vocês vão fazer o 9. Tá? O exercício número 9 olha lá, o soro caseiro é uma solução aquosa com 2 solutos, sal, 3,5 gramas por litro, tá? Olha lá, 2 solutos, sal e açúcar, sacarose, 11 gramas por litro. Aí o exercício pergunta, quais são as massas, aqui ficou errado, ó, aqui era no plural, ó. Quais são, aqui era as massas. Aqui também, ó, as massas, aqui era para ser no plural, errei aqui, tá? Sem problema. Quais são as massas de cloreto de sódio e sacarose necessárias para preparar meio litro, 500 mililitros, tá? de soro caseiro?
Tá fácil, vocês vão usar a mesma fórmula lá que vocês já usaram, nós já usamos nos exercícios anteriores. C igual a M1 sobre V. Agora, olha que interessante essa sugestão aqui, ó. Esse exercício tem 2 solutos. Essa solução, o soro caseiro, tem 2 solutos. Faça o cálculo separado, mas o volume é um só para os dois. 500 para um, 500 para o outro, ok? Porque eles estão dissolvidos em toda a solução. Ok, gente? Muito bem, vamos lá para o 10. O 10 já trata de uma outra maneira, olha lá, já trata de uma outra maneira, de uma maneira diferente de se expressar concentração. É o chamado título em massa, tá? Ou também pode ser, a gente pode também fornecer esse título em massa de maneira percentual, com uma porcentagem de 0 a 100. Uma porcentagem de 0 a 100. Então, vamos ver como é que resolve isso? Vamos lá. O que é o título em massa? O título, essa letra grega aqui, isso aqui é uma letra grega, tá? Chama tal, T-A-L. Hoje em dia está na moda, né? Falar em letra grega, não é isso? Essa pandemia aí, as variantes do coronavírus, do coronga, são batizadas por letras. A Organização Mundial de Saúde, ela batiza com letras gregas. Já teve a alfa, a beta, a gama. O ano passado foi a delta, né? No começo desse ano, a delta. Agora é a Ômicron. Ômicron é uma letra grega, né? Correspondente à letra O no nosso alfabeto, né? Tá? Essa aqui é a letra tal, correspondente à letra T no nosso alfabeto. Pus essa, porque os livros, lá, o Feltri, aqueles livros, todo mundo usa essa letra aí, o tal. Qual é a fórmula, a definição de título em massa? A definição de título em massa é essa aqui, ó. Tá? É o quociente, é a divisão da massa do soluto, tá? Da massa do soluto pela massa da solução. Então, é óbvio que essas duas massas deverão estar expressas na mesma unidade. Grama, grama, pode ser quilograma, quilograma, tá? Essa expressão aqui, ó, título igual a M1 sobre M, ela pode ser desdobrada nessa segunda aqui de baixo, ó. Por quê? Porque a massa do soluto, essa aqui, ó, a massa M, essa massa M, ela é a soma a massa da solução, desculpa, a massa da solução é a soma, olha lá, das massas do soluto e do solvente. Então, M2 aqui, M2 é a massa do solvente, M1 é a massa do soluto. Então, M1 sobre M fica M1 sobre M1 mais M2. É claro, todo mundo sabe que a solução é soluto mais solvente, né? Então, o denominador aqui é soluto mais solvente. Então, vamos voltar lá no exercício? Vamos voltar lá. Qual que é a massa do soluto? Essa aqui, ó. Tá? 8 gramas de cloreto de sódio. Qual que é a massa do solvente? Essa aqui, ó. 42 gramas de água. Então, ficou fácil. Fica 8 gramas sobre 8 gramas mais 42 gramas. 8 gramas sobre 50 gramas. Grama corta com grama.
Quer dizer, então, que essa concentração chamada título em massa, olha lá, massa, tá vendo? É um número puro, não tem unidade. E é menor que 1. Porque o denominador, olha lá, olha aqui, gente, ó, o denominador vai ser sempre maior do que o numerador. Olha lá, o denominador é M1 mais M2, o numerador é M1. Então, é claro que se o denominador é maior do que o numerador, o resultado aqui é menor que 1, não tenha dúvida disso, né? Ok? Então, 8 sobre 50 dá 0,16. Muito bem. Agora, se a gente quiser expressar esse título em massa em porcentagem, chamado de título percentual, basta multiplicar por 100. Então, a gente vai multiplicar 0,16 vezes 100. 0,16 vezes 100 dá 16%. Tá? Ok, gente? Então, a resposta lá, ó, é a letra C. Aqui, ó, ela aqui, ó. A resposta, ó. A resposta é a letra C. Agora, vejam vocês que o título percentual também pode ser calculado por regra de 3, é claro. É simples. Massa da solução, 50 gramas. Tá? Todo mundo sabe que essa aqui é a massa da solução. Olha lá, ó. M1 mais M2, 50 gramas. Massa da solução, 50 gramas, corresponde a 100%. Massa do soluto, que corresponde a 8 gramas, corresponde a X%, que é o tal, que é o título percentual. Se você fizer essa regra de 3 aqui, ó, 50 vezes isso, vezes tal, 8 vezes 100, vai dar 16%. É claro que vai dar, o resultado obrigatoriamente tem que ser o mesmo. Tá? Muito bem. Vamos passar para frente. Próximo exercício. 11. Vamos lá para o 11. Nós vamos estudar agora um terceiro tipo de concentração de soluções, tá? Que é a chamada concentração mol por litro. É a chamada concentração mol por litro. Aí a pergunta do exercício é: o que significa concentração mol por litro? Como pode ser expressa a concentração mol por litro? Tá vendo que aqui também tá usando o termo molaridade, tá? Então, mol por litro e molaridade é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, sem perda de tempo. Concentração molar, ou concentração mol por litro, tá? Ela é dada pela seguinte expressão matemática. Molaridade, concentração molar, é o quociente entre... Tá vendo que o nome já explica? Molar, mol por litro. É claro que no numerador vai ter que ter mol. E no denominador vai ter que ter volume. Olha lá. Mol por volume, mol por litro. Então, é óbvio que a expressão matemática é mol do soluto, olha lá, pelo volume, olha lá, mol do soluto, ok? Pelo volume da solução. Então, é evidente, tá, que a expressão matemática só poderia ser essa, mol por litro. Só que, lá no capítulo 1, quantidades e medidas, e também no capítulo 3, cálculos químicos, nós vimos que o número de mol, ele é calculado pela expressão massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Estão lembrados disso, né?
Então, a massa do soluto expressa obrigatoriamente em gramas, aqui nesse caso, obrigatoriamente em gramas, e a massa molar é gramas por mol. Todo mundo lembra como é que calcula a massa molar, né? Vai lá na tabela, pega a tabela periódica, pega as massas atômicas dos elementos, soma, e aí você obtém a massa molar daquela substância, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa expressão e substituir aqui, ó, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. Substituir aqui, ó, tá? Substituir no N1. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Molaridade, tá vendo que eu pus uma letra M aqui com uma perninha para baixo aqui, ó? Esse é o símbolo de concentração mol por litro. É a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o inverso do volume, porque o volume está no denominador aqui, ó. Está aqui, ó. Então, como é que fica a expressão final? Aqui, ó. A expressão final fica assim, ó. Tá? Fica assim, ó. Concentração mol por litro é a massa do soluto, massa molar do soluto, volume da solução obrigatoriamente em litros, tá? Muito bem. E a unidade? Grama sobre grama por mol vezes litro. Corta grama com grama, o mol está no denominador aqui, ó, da fração de baixo aqui, ele sobe para cima aqui. Subir para cima é duro, hein? É igual descer para baixo, né? Tá danado, né? Ele sobe para o numerador aqui, mol por litro. Essa é a unidade da concentração. Muito fácil. Vamos ver? Aqui, ó. Exercício número 12. Olha lá. O 12 diz o seguinte. O soro fisiológico, todo mundo conhece soro fisiológico, não conhece? É usado para... Você compra na farmácia, né? Para limpar a lente de contato. É usado para pingar no olho quando você está com irritação nos olhos, né? É usado no hospital quando você está lá internado, lá coloca o soro lá na sua veia, lá no seu sangue, né? Todo mundo sabe o que é soro fisiológico. O soro fisiológico, ele possui 0,9 grama. Aqui é grama, porque menor do que 1 de 1 para baixo é singular. De 2 para cima é plural, né? Se fosse 1,2, seria 1,2 grama. Ok? Então, tem 0,9 grama de cloreto de sódio, cuja massa molar, aqui eu já dei para vocês a massa molar calculada, ó, é 58,5. Por quê? Porque o sódio é 23 lá na tabela, o cloro é 35,5 lá na tabela, 23 com 35,5 vai dar 58,5. Ok? E o exercício fala que essa massa, 0,9 grama de NaCl, está contida em 100 mililitros de soro, de solução aquosa, que é o soro. O que o exercício pede? Calcular a concentração, mas agora expressa em quê? Expressa em mol por litro. Nós temos ali 0,9 grama em 100 mililitros. Mas agora está pedindo em mol por litro. Muito fácil. Massa do soluto, 0,9. Volume da solução, 100 mililitros. Massa do soluto, 0,9. Tá? Só que aqui, ó, lá na concentração mol por litro, a unidade de volume tem que ser litro. Litro. Então, 100 mililitros é igual a 0,1
litro. A massa molar, vocês já sabem, né? A massa molar, já sabe. Por quê? Porque é a soma de 23 com 35,5. É a soma de 23 com 35,5, né? Então, é fácil. Fica 0,9 grama soluto sobre 58,5 grama por mol vezes o volume, que é 0,1 litro. Corta grama com grama, né? O mol vai lá para o numerador, né? Essa conta aqui vai dar 0,154 mol por litro. Olha lá. Letra A. 0,154 mol por litro. Beleza? O 13, o exercício 13, vou deixar para vocês resolverem, tá? É um exercício também sobre mol por litro. Muito fácil, muito tranquilo. Qual cuidado vocês têm que tomar? O volume aqui está em mililitro. Tem que passar para litro. Ah lá, acho que eu até resolvi, deixa eu ver. Ah, não, está resolvido aqui, ó. Está resolvido. O 13 está resolvido. Mas eu não vou comentar aqui agora, não. Vou deixar que vocês leiam o exercício, tá? Estudem a resolução aqui, estudem e refaçam o exercício, tá? Vamos pular o 13 para agilizar. Ah, o 14 nós vamos fazer. Vamos fazer o 14 agora. Vamos lá no 14. 14. A ele aqui, ó. O exercício 14 é um exercício de vestibular também, olha lá. É da Sesgran Rio, lá do Rio de Janeiro. Sesgran Rio, gente, também é um órgão público do governo do estado do Rio, que eu acho que é do governo do estado, eu acho, ou é da Universidade Federal, não sei, não estou lembrado agora, que elabora os vestibulares lá do estado do Rio de Janeiro, né? Assim como é a FUVEST em São Paulo, existe a Sesgran Rio, lá no Rio de Janeiro. O que diz aí? No exame laboratorial, tá? Foi recolhida uma amostra de sangue. Foi recolhida uma amostra de sangue. Todo mundo sabe que quando a gente faz exame de sangue lá no laboratório, o sangue ele é separado, as partes dele. O plasma é separado do restante lá, dos eritrócitos. Então, o plasma foi separado dos eritrócitos. Ou seja, o plasma foi isolado dos eritrócitos antes de qualquer modificação, tá? Ocorresse na concentração de gás carbônico. Olha que interessante. Nós temos gás carbônico no sangue? É claro que temos, gente. Mas por que a gente tem gás carbônico no sangue? Uai, a gente respira o ar. Ocorre a troca gasosa no pulmão, o sangue arterial vai até as células, ocorre a queima dos carboidratos, não é isso? E aí a gente expele gás carbônico, vem pelo sangue venoso, não é verdade? Então, o nosso sangue, ele carrega uma certa concentração de gás carbônico. E isso até é importante, não é nocivo à nossa saúde, não. O gás carbônico, ele reage com a água do sangue e produz algumas espécies químicas lá no nosso sangue, principalmente uma espécie chamada bicarbonato, que mantém o pH do nosso sangue num certo valor. Vocês já estudaram isso na biologia, tá? O pH do nosso sangue é 7,2, né? Mais ou menos, não é isso? 7,3. E esse pH do sangue é devido à presença do gás carbônico, tá? Bom,
O que o exercício fala? O exercício fala que a concentração de gás carbônico no sangue é 0,025 mol por litro. O que o exercício está pedindo? Para transformar essa concentração, 1 mol por litro, em concentração grama por litro. Então, o que era 0,025 mol por litro, está pedindo para transformar em grama por litro. Muito fácil. Aqui, é muito simples. Qual que é a concentração? 0,025 mol por litro. O que significa isso? Em 1 litro do plasma sanguíneo, a gente tem 0,025 mol de gás carbônico. Aí você vai na tabela, procura lá a massa do carbono, 12, oxigênio, 16. Então fica massa molar. Olha lá a massa molar. Gás carbônico, CO2, é 12 mais 16 do oxigênio vezes 2. Vai dar 44 gramas por mol. Aí, muito fácil. O que a gente faz? Faz uma regra de 3. 1 mol. Olha lá. O que significa isso? Tá? Significa que cada mol de gás carbônico tem 44 gramas. Então, aqui na regra de 3, 1 mol de gás carbônico, 44 gramas. Assim como 0,025 mol tem uma massa M1. Corta, e a gente corta mol com mol, M1 vezes 1 igual a 0,025 vezes 44. Então, a resposta, a massa vai ser 1,1 grama. Muito fácil. 1,1 grama em 1 litro. Né? Aqui não está para 1 litro, gente. Está para 1 litro aqui, para 1 litro. Ó. Então, o volume é 1 litro. Então, fica 1,1 grama dividido por 1 litro. Então, 1,1 grama por litro. Resposta, letra D. Né? Em grama por, olha lá, grama por litro. Muito bem. 15. 15 eu vou deixar para vocês fazerem. 15 eu vou deixar para vocês. Aliás, eu fiz. Deixa eu ver. Olha ele aqui. Mudei a caneta aqui, né? Passei por uma caneta mais fraca aqui. O 15 tá. O raciocínio do 15 é muito parecido com o do 14. Só tem uma pequena diferença, que é essa aqui, ó. No 15, está pedindo para converter essa concentração, 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro, está pedindo para converter para essa aqui, ó. Miligrama por litro. Vejam que não é grama por litro, é miligrama. 1 grama são 1.000 miligramas. Por que nesse exercício está pedindo em miligrama? Porque essa solução aqui, ó, é muito diluída. É uma solução com pouco soluto. Então, a gente não fala em grama por litro, a gente fala em miligrama por litro. Aí vocês vão resolver aí, tá? Aliás, vocês vão estudar a resolução, a resposta, a letra A, tal, né? Agora o 16. Vamos fazer o 16. Exercício 16. Olha lá aí. A ureia, gente, a ureia é uma substância orgânica. A fórmula dela é essa aqui, ó. A fórmula dela é essa, ó. Tá? Ela é uma substância orgânica e é usada como fertilizante, tá?
Então, quando ela é misturada com a água, a solução de ureia é usada como fertilizante do solo. Principalmente por causa desse cara aqui, ó, do nitrogênio, por causa desse elemento aí. Agora, vamos com calma. Uma solução de ureia foi obtida pela mistura de 200 gramas de ureia, 210 gramas de ureia e 1.000 gramas de água. Massa do soluto, massa do solvente. E mais, a densidade da solução final, da solução resultante, é 1,05 gramas por mililitros. Qual que é a pergunta? Expressar a concentração em, primeiro, título percentual, que é o percentual em massa, e segundo, em mol por litro. Então, na verdade, esse exercício tem duas respostas. Título percentual ou percentual de massa e também em mol por litro. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Vamos lá. Massa do soluto, 210 gramas, que é a ureia. Massa do solvente, 1.000 gramas, que é a água. Olha lá, que é a água. Tá? Massa do solvente. Quando a gente mistura 210 gramas de soluto com 1.000 gramas de água, vai dar uma certa quantidade de solução. Olha lá, ó. M1 mais M2. M1 mais, viver ali? M1 mais M2. Olha lá. Que vai dar 210 mais 1.000 vai dar 1.210. O que é 1.210? 1.210 é a massa da solução. Muito bem. Vamos calcular o título? Vamos. Você pode usar aquela fórmula, tá? Aquela fórmula M1 sobre M, ou pode usar a regra de 3. Como é que fica? 1.210 corresponde a 100%. Assim como 1.210 é a massa total da solução. Assim como a massa do soluto, 210, corresponde a tal por cento. Esse resultado vai dar 17,4%. Esse título percentual, ou percentual em massa, também pode ser calculado direto na fórmula. Aqui, gente, ó. M1, 210, 210 mais 1.210, mais 1.000, o denominador dá 1.210 vezes 100. Se você jogar aqueles valores ali, ó, M1 e M2, 210 e 1.000, se jogar esses dois valores aqui na fórmula, é claro que o resultado vai ser rigorosamente o mesmo, não tenha dúvida disso, né? Tá? Bom, agora vamos calcular a segunda parte, mol por litro. O que a gente faz primeiro? Pega a fórmula da ureia, né? Cadê a fórmula da ureia? Ureia, tá aqui, ó. NH22CO. NH22CO. Esse 2 aqui, ó, multiplica todos os átomos dentro do parêntese. Então, são 2N e 4H. 2N e 4H. Então, é 2, olha lá, N, H2 aqui, ó. Na verdade, eu fiz diferente aqui, ó. N, H2, N, H2, olha lá, NH2, multiplicado pelo índice 2 lá de fora, mais carbono, mais oxigênio. Isso tudo aqui dá uma massa molar de
60 gramas por 60 gramas por mol. Aí é fácil. Não, pera, ainda falta. Falta aqui. A fórmula é essa aqui, ó. M1 sobre MM1 vezes o volume em litros. Né? Vezes o volume em litros. Só que primeiro a gente tem que calcular o volume. Primeiro a gente tem que calcular o volume. Da onde eu tiro o volume? Eu tiro da densidade. Densidade igual a massa sobre volume. Volume igual a massa sobre densidade. Eu jogo o volume lá para cima, a densidade cai para baixo. Porque a densidade, gente, é da solução, essa fórmula aqui, ó, a densidade é da solução de ureia, a massa é da solução, o volume da solução. Então, V igual a M sobre D. 1.210 sobre 1,05 gramas por mililitro. Corta grama com grama, o volume vai dar isso aqui, mililitro. Só que na fórmula da concentração mol por litro tem que ser obrigatoriamente em litro. Então, todo mundo sabe que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros, 1.000, né? Então, 1.152,4 mililitros, é só andar, vírgula, 3 casas para a esquerda. Correspondem a 1,1524 litros. Aí agora acabou. Aí vai dar 210 massa de soluto, 60 gramas por mol. Massa molar da ureia, 1,1524 litros, volume da solução. O resultado vai ser esse aqui. Letra B, lá no exercício, né? Ok, gente? Letra B. Muito bem. Vamos passar para o 17. Vamos passar lá para o 17. Ó, 17. 17 já trata de uma outra maneira da gente expressar a concentração de uma solução, tá? Nós já estudamos o quê? Estudamos concentração comum, grama por litro, concentração título em massa ou percentual, tá? Estudamos mol por litro, densidade, e agora a última maneira de expressar concentração que nós vamos estudar vai ser essa aqui, a concentração ppm, partes por milhão, ó. Partes por milhão, ppm. Então, quando que se usa a concentração ppm? Gente, a concentração ppm, aqui, ó, ppm, tá? É uma concentração, um tipo de expressar concentração, quando a solução é muito diluída. Quando é uma solução com muito pouco soluto. Por isso que a gente usa parte por milhão. Qual que é o significado, então, do ppm? ppm, olha lá. O que significa ppm? Então, se eu falo assim, ó, se eu falo 1 ppm, o que eu estou falando? Se eu falo, aquela solução ali tem uma concentração de 1 ppm num soluto lá qualquer lá. O que eu estou falando? Que aquela solução tem uma parte do soluto, tá? Em
em 1 milhão de partes, 1 milhão, olha lá, 1 milhão de partes da solução. Então, é uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Se eu falar, não, aquela solução ali é 10 ppm em enxofre. 10 ppm em enxofre. Significa o quê? Que eu vou ter 10 partes de enxofre para 1 milhão de partes da solução. Vamos ver, então, como é que a gente trabalha com isso. Vamos pegar a grandeza mais comum para designar quantidade. É a massa, não é a massa? Tá? Tem também volume, tem número de molécula, né? Tem mol, tem número de mol, mas a mais comum, a mais usual é a massa, ok? E vamos supor que a unidade que a gente está usando aqui seja o grama, Então, vamos lá. Então, quando eu falo que uma solução é 1 ppm, aqui, desce aqui, ó. O que significa? Se aquela solução tem essa concentração de 1 ppm, significa que tem 1 grama do soluto. Eu estou dando um exemplo com grama, tá? Poderia ser com qualquer um, tá? Em 1 milhão de gramas de solução. Olha lá, ó. Tá? Então, é 1 grama do soluto, 1 ppm é 1 grama do soluto em 1 milhão de gramas da solução. O significado é esse. E aí, gente, depois disso, a gente pode trabalhar do jeito que a gente quiser. Quer ver? Todo mundo sabe que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, se a gente cortar 3 zeros aqui, ó, se eu cortar 3 zeros aqui, ó, 3 zeros, 1 milhão de gramas passa para quê? Passa para 1.000 quilogramas. Então, o que significa 1 ppm? Volta aqui, ó, 1 ppm significa 1 grama do soluto em 1.000 quilogramas da solução. Perceberam? Ou, todo mundo sabe que uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Então, quando a gente fala lá, ó, 1 ppm, o que a gente está dizendo? Está dizendo que aquela solução tem 1 grama de soluto em 1 tonelada de solução. O que significa isso? Que 1 tonelada corresponde a 1 milhão de gramas. Olha lá. Ó, 1 milhão de gramas nada mais é do que 1 tonelada. Tá? Então, quando eu falo 1 ppm, aqui embaixo, ó, que bacana, ó, aqui embaixo, ó. Quando eu falei 1 ppm, a gente pode falar que aquela solução tem 1 grama de soluto em 1 tonelada de solução. É 1 G/T. Muito bem. Olha aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, vamos? Esse exemplo aqui é bacana pra caramba, ó. Esse ano agora, no primeiro semestre, saiu uma notícia aí nos jornais, na televisão, né? De que foi feita uma medida de gás carbônico na atmosfera. Essa medida foi feita lá no Havaí, que é um arquipélago, né? No meio do Oceano Pacífico, lá no meio do Oceano Pacífico. Pertence aos Estados Unidos, né? E fica no meio do caminho entre a Califórnia, nos Estados Unidos, e o Japão, né? O Havaí. Então, lá tem uma estação meteorológica lá de um órgão americano que faz essas medições rotineiramente. Aí, em maio desse ano, a concentração do gás carbônico
ó, na atmosfera, alcançou um valor recorde. Alcançou 419 ppm. Olha lá, 419 ppm. E o gás carbônico, todo mundo sabe, é o principal responsável pelo efeito estufa. Gente, o efeito estufa, ele não é de todo prejudicial ao meio ambiente, não. Se não fosse o efeito estufa, a superfície da Terra seria gelada. Seria gelo puro. Então, o efeito estufa, ele é importante para nós, porque isso mantém a temperatura na Terra suportável para nós, para os bichos, para as plantas, né? O problema é que a concentração de gás carbônico está só aumentando. Tá? Todo mundo já estudou isso lá na história, né? A partir da Revolução Industrial, quando que foi a Revolução Industrial? Foi no começo do século XIX, né? Lá na Inglaterra, não sei mais aonde, né? A Revolução Industrial, ela foi possível porque foi inventada a máquina a vapor. Mas para produzir o vapor, tem que queimar carvão. Aí, mais à frente, inventaram motor a diesel, motor a gasolina, as usinas termoelétricas. Aí, a queima de combustíveis libera, tá? E de madeira também, libera muito gás carbônico na atmosfera. E esse valor que a gente está vendo aqui, ó, ele era muito menor há 200 anos atrás. Esse valor aí era 200 e alguma coisa ppm. Então, o que significa 419 ppm? Significa o quê? Significa 419 gramas de gás carbônico, olha lá, em 1 tonelada de ar. Então, para cada tonelada de ar, nós temos 419 gramas de gás carbônico. Isso aqui, ó, olha aqui, esse gráfico é interessante, ó. Esse gráfico aqui, ó. Tá? Olha lá, antes da Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico era 280. Aqui no gráfico, ó. Na ordenada gás carbônico, ppm. Na abscissa, o tempo, de 50 em 50 anos. Vejam que aqui, ó, a Revolução Industrial foi por aqui, mais ou menos, ó. Aqui, ó, nessa época aqui, ó. Mais ou menos por aqui, né? Aqui um pouquinho aqui, né? Aí, o valor aqui da concentração era, aqui, ó, 250, era 280, mais ou menos. Aqui, ó, tá? Aí, à medida que novas máquinas foram sendo inventadas, no começo do século XX, aqui, o século XX aqui, ó, ele aqui, ó, 1900, ó, começo do século XX, já, né, aí logo depois, já tinha veículos movidos a gasolina, a óleo diesel. Estão vendo que essa linha vermelha está só aumentando, a concentração está só aumentando? Até que, na metade do século XX, 1950, 1960, tá? Olha a linha, a curva, ela vinha crescendo devagarzinho, ó, deu uma subida vertiginosa. Aqui, ó, século XXI, nós já estamos lá em 400 e tanto, ó lá, 400 e alguma coisa, ppm. Isso faz com que o efeito estufa, o aquecimento global, aumente. A temperatura média na superfície da Terra está só aumentando. Ninguém sabe onde isso vai parar, né? Há pouco, mês passado, agora, em novembro, lá na Escócia, teve um encontro do clima, né? Lá em Glasgow, na Escócia, né? O governo brasileiro não foi, não, né? Essa vergonha, né? Muito bem. Eu nasci aqui, tá, gente? Eu nasci aqui, ó. Eu nasci aqui, nesse pedaço aqui, ó. Eu nasci onde está essa linha aqui, onde ó,
por ali, né? Eu nasci por ali, tá, gente? Não, não é esse aqui, não é 1950, não, mas é 50 e alguma coisa. Muito bem. Agora, se a gente manipular essas unidades aqui, se a gente fizer as conversões devidas, o ppm também, tá? Também pode representar miligrama do soluto por quilograma da solução, pode. Miligrama do soluto por litro da solução, pode, tá? Porque a densidade da solução muito diluída é 1. Esse aqui é o caso da água mineral aqui, ó, né? Pode também ser mililitro por metro cúbico, quando se trata somente de líquidos. Mililitro de um soluto líquido por metro cúbico de uma solução líquida. Ok? Agora, olha essa observação. A gente pode usar o mesmo raciocínio, tá? Lá do ppm, a gente também pode usar para o ppb. Para o ppb. Parte por bilhão. O ppb vai ser usado para soluções extremamente diluídas. Extremamente diluídas. Tá, gente? Por quê? Porque o ppb é 1000 vezes menor do que o ppm. O ppm é 1 parte por milhão. O ppb é 1 parte por bilhão. Tá? Mas é usado, viu? Principalmente para concentração de substâncias contaminantes, né? Em água de rio, mercúrio na água do rio. É bastante usado, tá? PPB, ficou parecendo sigla de partido político, né? Partido do Povo Brasileiro, olha lá. Vamos criar um partido aí, né? Muito bem. Então, vamos fazer o exercício 18. Vamos fazer o 18. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Vamos fazer o 18. O exercício, olha, nossa senhora, olha o exercício 18 aí. O exercício 18 diz o seguinte: o mercúrio, todo mundo conhece mercúrio, esse mercúrio de termômetro aí, né? É um metal tóxico. E ele provoca danos ambientais ao solo irreversíveis, à água, aos peixes, a ictiofauna, né? Aos peixes dos rios, tá? Além de graves efeitos, à saúde humana. Não tenha dúvida disso, tá? Tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece níveis máximos de exposição ao mercúrio. Não só ao mercúrio, mas a outros metais pesados. Então, provoca má formação fetal de crianças, provoca danos cerebrais, problemas neurológicos, né? Pode levar até a morte. E fica acumulado na pessoa lá de 30, 40 anos. É um trem, tá? Qual o problema? É que garimpos de ouro, no Brasil isso é muito comum, tá? O mercúrio é usado em garimpos de ouro. Ele é usado em garimpos de ouro. Agora, há poucos dias apareceu aquela notícia de que várias balsas usando dragas, né? Estavam retirando o cascalho do fundo lá do Rio Madeira. Eram centenas de balsas, centenas. E aí, aquele ouro em pó que vem junto com a areia do fundo do rio, ele vem misturado com a areia. Para conseguir separar o ouro daquele material do fundo do rio,
o garimpeiro usa mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio, ele forma uma liga com o ouro. Essa liga é chamada de amálgama. Ela é chamada de amálgama. Aí, o mercúrio é capaz de extrair, de retirar o ouro da areia. Só que aí tem que separar o mercúrio do ouro, não é? Claro. Como é que separa o mercúrio do ouro? Queimando. Pega o maçarico e queima. Aí o que acontece? O mercúrio evapora. O mercúrio evapora. Só que aí tem um problema, né? Quando o mercúrio evapora, aí separa. O ouro fica separado, tá? Ele fica separado. O mercúrio evapora. Só que o mercúrio, ele é um metal que facilmente retorna para o estado líquido. Então, na hora que o mercúrio, o garimpeiro, queima a amálgama, o mercúrio separa do ouro, vai para a atmosfera, mas rapidinho, ele volta na forma líquida para o rio, para o solo, tá? Então, ele vai contaminar a água do rio, vai contaminar o solo. O garimpeiro que está fazendo isso, ele está respirando aquele vapor de mercúrio, extremamente tóxico, tá? Para o ser humano. Aí, então, aqui, ó, como ele é um metal pesado, ó, o mercúrio é um metal pesado, ó, ele vai para a atmosfera e volta, contaminando os cursos d'água. Não só os cursos d'água, os peixes das plantas, o solo. Bom, então vamos ao exercício, tá? Depois vocês podem ler isso aí com mais calma, tá? É só fazer a pesquisa lá no Dr. Google. Uma análise ambiental para mercúrio foi feito em uma água de um rio lá da Amazônia, tá? E mostrou que a concentração de mercúrio, olha lá, era de 5 tá? Micro é 1 milionésimo, 5 microgramas de mercúrio para cada quilograma dessa água. Aí, o que o exercício pede? Pede para expressar essa concentração em ppm. Pede para expressar em ppm. Vamos lá? Como é que a gente faz isso? Vamos ver. Concentração do mercúrio, exercício 18. Concentração do mercúrio. 5 microgramas de mercúrio para cada quilograma de água do rio. Olha lá. Olha lá. 5 microgramas do metal mercúrio para cada quilograma de água do rio. Vamos transformar esse micrograma em miligrama? Bom, 1 miligrama são 1.000 microgramas, tá? Ou 1 micrograma um micrograma é 1 vezes 10 a menos 3 miligramas. Como são 5 microgramas, são 5 vezes 10 a menos 3 miligramas. Miligramas. Olha lá. Por que eu tô transformando micrograma para miligrama? Por causa disso aqui. 1 ppm é 1 micrograma do soluto para cada quilograma da solução. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Então, isso aqui a gente já sabe, ó. 1 ppm é 1 miligrama por quilograma. Como aqui é quilograma, eu
transformei esse valor, 5 microgramas, para miligrama. Então, como é que fica? A concentração do mercúrio, vai ser, tá? Zero, olha lá, está aqui já, ó. Vai ser 0,005 miligramas para cada quilograma de água do rio. Ou seja, vai ser zero, mesmo assim, gente, ó, deu um valor muito pequeno. Deu 0,005 ppm. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode até transformar isso aí para ppb. Não é o que está lá no exercício. O exercício é ppm. Aqui, ó. Ó, letra A. Tá? Resposta, letra A. Mas, a gente poderia muito bem ter respondido lá no exercício em ppb. Por quê? 1 ppb, olha lá, corresponde a 0,001 ppm. Olha lá, 0,005. Então, isso aqui, 0,005 ppm, na verdade, são 5 ppb. 5 partes de mercúrio para 1 bilhão de partes da água daquele rio lá. Essa é a concentração do mercúrio lá naquela água, né? O 19 eu não vou fazer, não, tá? 19 eu não vou fazer. Vocês façam. O raciocínio é o mesmo, só que é volume. É volume. Esse exercício, ele fala de qualidade do ar. Tá? E essa qualidade do ar, ela é inadequada se tá? A concentração do monóxido de carbono atingir 15 ppm volumétrico. 15 ppm volumétrico. Então, aquele mesmo raciocínio feito com massa também pode ser feito com volume, tá? Deixa eu ver. Eu fiz aqui. Na verdade, eu fiz. Vocês vão estudar a resolução, refazer o exercício, tá? Ah, aqui tem um negócio errado aqui, ó. Esse 2 não era para estar aqui, não. Esse 2 não era para estar aqui. Esse 2 aqui, ó. É CO. É CO. Vou pôr em vermelho aqui, ó. Esse 2 não era, tá de gaiata aqui, não era para estar aqui, não. Esse 2 aqui, ó. Tá? É CO. CO. Olha lá. CO. Olha lá. CO. Ok, gente? Tá? Muito bem. O 20 também. O 20 fala de, aí, mas é massa, aí já é massa, tá? É massa por volume. Aqui, ó. 1 ppm é 1 miligrama por quilograma. Então, esse exercício número 20 também tá feito. Vou deixar que vocês estudem ele, e, tá? Refaçam. Na verdade, o ideal é vocês refazerem todos, né? Olha lá, o exercício número 20, que fala sobre a fluoretação da água tratada nessas estações de tratamento de água das cidades, né? Tá? Então, fala da fluoretação nas estações de tratamento. Por quê? Porque o fluoreto de sódio, ele é importante para a formação da dentição das crianças, né? Tá? Ele combate, ele impede ou dificulta o aparecimento de cáries, né? Muito bem. 21. Olha lá, o 21 é tranquilo. Vamos fazer o 21. Vamos fazer o 21. Tá? Cadê o 21? Pá, tá aqui. O 21 fala o seguinte, ó. O rótulo
de uma garrafa de água mineral traz a seguinte informação. Olha lá. Composição, olha lá, miligrama por litro. Miligrama por litro. E traz, não é uma água mineral? Então, o rótulo traz as concentrações miligrama por litro dos sais minerais. Bário, estrôncio, cálcio, magnésio, tá? Muito bem. Com base nessas informações contidas no rótulo, tá? Pede-se qual é a massa de bicarbonato que uma pessoa vai ingerir se beber 500 ml dessa água mineral. 500 ml dessa água mineral. E faz uma segunda pergunta. Qual é o volume dessa água mineral que uma pessoa deve beber para ingerir? Então, está pedindo o volume. Está pedindo o volume da água mineral que uma pessoa deve beber. São dois exercícios separados, tá, gente? Para ingerir, ó, 2,0412 miligramas de magnésio. Vamos resolver? Opa! Qual é a concentração do bicarbonato? Tem aqui ela. Bicarbonato, 11,55 miligramas por litro. Isso aqui também pode ser ppm, tá, gente? Isso aqui também pode ser miligrama por litro, é a mesma coisa de ppm. Então, regra de 3. 1 litro contém 11,55 miligramas de bicarbonato. De bicarbonato. Então, 1 litro tem 11,55 miligramas. Meio litro, tá? As unidades aqui tem que ser as mesmas, tá, gente? As unidades aqui tem que ser as mesmas, tá? Porque lá no exercício, lá está 500 ml, tá? Olha lá, está 500 ml. Mas a gente tem que transformar esses 500 ml para litro. Então ficou fácil. 1 litro, 11,55, meio litro X, M1. Vai dar 5,775 miligramas de bicarbonato. Esse é um exercício igual àqueles lá anteriores. Já o magnésio. Se a gente for lá no rótulo, cadê o magnésio? Aqui, ó. 6,804 miligramas por litro. Aí a gente, mais uma vez, 1 litro, 6,804 miligramas, assim como um volume V, a pergunta do exercício aqui, ó. Essa é a pergunta. Qual será o volume V que vai fornecer para aquela pessoa 2,0412 miligramas de magnésio? Tá? Faz a regra de 3, miligrama corta, vai dar 0,3 litros, que corresponde a 300 mililitros. Aí, se a gente for lá no exercício, aqui, ó, letra C. Não é isso? Isso. Letra C. Ok? Bom, e o exercício 22, eu vou deixar para vocês. É um exercício desafio, tá? É um desafio, não é um desafio fácil, tá? Eu vou deixar para vocês estudarem e resolverem. Ou não.
Não, é o último. Vamos não, vamos não. Vamos lá no 20. Não, não, esse não. Vou resolver com vocês. Para acabar, tá? Gente, o óleo diesel, ele hoje é o principal combustível empregado em motores a combustão no mercado brasileiro, tá? Muito mais do que a gasolina, do que o etanol, né, que é o álcool. Por quê? Porque ele é usado, o óleo diesel. O óleo diesel, o motor a diesel, o funcionamento dele é diferente do funcionamento do motor a gasolina. É um pouco diferente. E ele é utilizado em, olha lá, ó, veículos de transporte de cargas e passageiros, olha lá, caminhão, ônibus, né? Tá? E tem caminhonete, tá? Não sei o quê. Ele é usado em navios, é usado em geradores industriais, geração de energia, termoelétricas, máquinas, tá? Tratores, locomotivas, ou seja, esse combustível, o óleo diesel, ele tem uma aplicação enorme. É o combustível fóssil mais utilizado no Brasil. Só que ele tem um problema, ele tem um probleminha, como se fala por aí, né? Ele contém uma impureza. Que impureza é essa? É o enxofre. Olha lá, o óleo diesel possui enxofre na sua composição. E na hora que ele é queimado, lá no motor, aquele enxofre reage com o oxigênio do ar, lá dentro do motor, e produz esse gás aqui, o SO2. O SO2, que é o dióxido de enxofre, ele é um poluente atmosférico importantíssimo, tá? Então, quanto mais enxofre o óleo diesel possui, maior a quantidade de SO2 que ele vai despejar na atmosfera. Ué, tá? Por isso que, tá? E o SO2 é um poluente, é um gás poluente da atmosfera que a gente chama de primário. Ele é precursor de uma outra poluição chamada chuva ácida, que todo mundo já ouviu falar, né? Então, a legislação ambiental no mundo inteiro, ela vem ficando mais rigorosa em relação à presença do enxofre no óleo diesel, tá? Então, no Brasil, por exemplo, os ônibus e caminhões que circulam em grandes cidades, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, não podem usar óleo diesel que tenha uma grande concentração de enxofre. A concentração do enxofre tem que ser menor, tem que ser reduzida, tá? Por isso que, olha o exercício. Existe um diesel, o diesel comum, chamado de diesel S500, tá? O que significa S500? Significa que ele é 500 ppm de enxofre. O que é isso? 500 partes de enxofre para 1 milhão de partes de óleo diesel. Esse diesel ele é bastante poluente. Mas já existe também um outro, tá? Chamado S10. Se vocês estiverem andando pela rua, passar em frente a um posto de gasolina, você vai ver lá, temos diesel S10. O diesel S10 é muito menos poluente do que o S500. Por quê? Porque ele só tem 10 ppm de enxofre no óleo. Só, olha lá, só 10 ppm de, olha lá, só 10 ppm
de enxofre no óleo. Muito. E, inclusive, o seguinte, aqueles veículos antigos, fabricados até 2012, só usavam o S500, né? Já veículos mais novos só podem usar o S10. As fábricas já produzem os motores com o calibrado para usar o S10. Tá caro, tá R$5 e tanto o S10, né? Muito bem. Vamos fazer o exercício? Tá acabando, tá? 5 minutinhos. A pergunta é: quais são as massas de enxofre, tá? Olha a pergunta, ó. Existentes em 400 litros de óleo diesel, S500 e também 400 litros do S10. Então, são dois recipientes de 400 litros, o mesmo volume, tá? Mesmo volume. Só que um é S500, no outro é S10. Primeiro dado, 1 ppm, olha lá, 1 ppm é 1 miligrama de enxofre em 1 quilograma de óleo. Todo mundo já sabe. E a densidade do óleo diesel, nós vamos usar a mesma para os dois, tá? É a mesma, não é muito diferente, não. Tá? A presença do enxofre não altera. Do S500 para o S10, a densidade é a mesma, 0,85 quilogramas por litro. Então, vamos resolver? Vamos resolver? Vamos. Tá? Como é que eu vou? Que é isso aqui? Esbarrei aqui? Não. Aqui. Tá? Vamos lá. Então, muito bem. Diesel S500. 500 ppm em enxofre. 500 ppm em enxofre. Olha lá. A densidade é 0,85 quilogramas por litro. Então, vamos converter primeiro 400 litros, vamos converter isso em massa. Então, massa é igual a densidade vezes volume, 0,85 vezes 400, corta litro com litro. Resposta: qual é a massa de óleo diesel? Vai ser 340 quilogramas de óleo. Então, 400 litros correspondem a 340 quilogramas. Então, ficou fácil, agora ficou muito fácil. O que significa 500 ppm? 500 ppm significa que são 500 miligramas em 1 quilograma de óleo. Monta a regra 3, 500 miligramas estão para 1 quilograma, assim como X para 340, que é a massa de óleo. Né? Todo mundo sabe, lembra que ppm é miligrama por quilograma. Miligrama do soluto por quilograma da solução. A solução aqui é o óleo diesel, né? Tá? Então, fazendo essa conta, corta quilograma por quilograma, vai dar 170 gramas de enxofre. O que significa isso? Que em 400 litros de óleo diesel S500 estão contidos 170 gramas de enxofre. Tá. Vamos fazer o mesmo raciocínio para o S10. O que é S10? S10 é o diesel 10 ppm em enxofre.
Inclusive, gente, já dá até para fazer de cabeça. Qual é a diferença do 500 por 10? Se você dividir 500 por 10, vai dar 50. 500 dividido por 10 dá 50. Ou seja, o resultado agora vai ter que ser 50 vezes menor do que o anterior. Vamos ver? Vamos ver? Quer ver? Quer ver? Né? Quer ver quem fala é minha neta, né? Quer ver? Então, vamos ver. A massa é a mesma, não mudou, tá? A massa é a mesma, tá lá, tá? 10 ppm significa 10 miligramas de enxofre para 1 quilograma de óleo diesel. 10 miligramas de enxofre para 1 quilograma. Assim como Y está para 340. Olha lá. Está para 300 e... Olha lá o 340 lá. Né? Esse resultado vai dar 3,4 gramas. Aqui a resposta deu 3.400 miligramas, mas eu converti para gramas, porque 1.000 miligramas correspondem a 1 grama. Então, o que é 3,4 gramas de enxofre? É a massa contida em 400 litros de diesel S10. Olha lá, tá? Viram que essa massa 3,4 é muito menor do que a massa 170? Muito menor? Olha lá. Então, o diesel S10 é muito menos poluente do que o S500. Olha lá, o diesel S10 tem uma concentração 50 vezes maior. O diesel S500 tem uma concentração 50 vezes maior de enxofre do que o S10, o enxofre 10. E dá para a gente ver aqui, ó, 170 dividido por 3,4 dá 50. 500 dividido por 10 dá 50, é claro. Então, a resposta é letra E. É essa aqui, ó. A resposta é essa aqui, ó. Né? Ok? Olha lá. A resposta é essa aí. Muito bem, gente. Tranquilo. Tranquilo. A apresentação, a resolução dos exercícios, né? Tá? Ok? Então, eu vou interromper a apresentação. Tá? Voltei a minha imagem. Nós temos aula agora, então. Vocês agora têm plenas condições de resolver o questionário e soluções, tá? Qualquer dúvida, vão me perguntando lá no chat da sala do Moodle, lá do Moodle, ok? E a gente volta a se encontrar no dia 14, tá? Só para resolver dúvidas, tirar dúvidas. Não vai ter matéria nova, ok? E dia 21 não terá aula. Dia 21 é o último dia, é o término do semestre letivo. Eu não vou iniciar matéria nova no último dia antes das férias, né? Então, não teremos aula no dia 21. Então, um abraço, boa noite, até o dia 14 de dezembro.